Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês. No primeiro capítulo, o apóstolo João, a sexta parte que nós dividimos o texto, os peixes já tinham desaparecido nas águas do oceano e o filho de Zebedeu sentia-se transportado para as regiões indivisíveis. E somente o corpo ali estava no mundo, como presença. Os homens de Roma não perceberam que o tempo se esvaía. Estavam respirando o ar puro das encostas marítimas e um magnetismo muito puro ainda atraído por aquela alma de Escol, em estágio na terra por misericórdia do céu. Levaram um leve susto como se acordassem de um sono angélico. Silenciosos ainda permaneciam de joelhos. Levantaram-se e com respeito tocaram de leve o ombro do pastor de cardumes, dizendo-lhe: Pai João, o Senhor nos perdoe por interrompermos os seus exercícios espirituais, mas é uma ordem de Roma. Queremos que o Senhor obedeça para não nos colocar em dificuldades. E, desenrolando um grosso volume de papéis, um dos soldados fez a leitura. De vez em quando sua voz se esquivava da clareza em sinal da humildade diante de tanta grandeza. Cientificado de tudo, o apóstolo levantou-se pronto para o sacrifício, sem mudar sua serenidade ou desfazer a alegria. Terminada a leitura, disse: Seja feita a vontade de Deus. Se é preciso que eu pereça para que o Cristo cresça nos corações dos homens, encontrarei a paz neste ato e levarei comigo por onde for a alegria de ser útil. Os carrascos tremiam emocionados. Levaram o profeta para onde já se encontrava uma taça de proporções enormes, cheia de azeite e em ebulição. Quando abaixava o nível estabelecido, alguém acrescentava mais, de sorte a estar sempre pronto para o sacrifício do temível leão da verdade. O velho calado caminhava junto aos soldados, mas ouvindo o assunto por eles entabulado, chegando perto do Calvário de Pai João, sentenciou o responsável: Pai João, é a contragosto que faremos isso com o Senhor. No entanto, somos obrigados a agir assim por ordem procedente de Roma. E o senhor mesmo deve saber que uma decisão do Império não aceita vacilação, pondo em jogo, se isso acontecer, as nossas próprias vidas e a de nossas famílias. Que Deus nos perdoe e que o Pai nos livre do inferno, porque a ideia não é nossa. Temos, todavia, de jogá-lo dentro dessa taxa, em nome do seu mestre, como reza a escritura que nos foi enviada. Desejam os chefes romanos que o Senhor desapareça para a eternidade. Com isso, provarão nada existir depois do túmulo, que o céu é a mesma terra e que o Cristo, vosso mestre, foi vencido pelo esquadrão da águia. O grande vidente, tranquilo, ouvia sem nada dizer. Depois de tudo pronto, desmanchou em seus lábios feridos pelo tempo, mas bafejados pela verdade, um encantador sorriso, falando em seguida: É em nome de Jesus que eles querem me mandar para a eternidade? Que o Cristo os abençoe por se lembrar do nome sagrado do Mestre dos Mestres, que veio erguer a humanidade para as regiões da luz. E deu as suas bênçãos aos homens que choravam copiosamente enquanto ele permanecia sorrindo com serenidade. O filho de Salomé pediu licença à força de Roma, ajoelhou-se diante da taça em ebulição e explodiu numa rogativa sublimada. Perpassou os olhos pelo céu, procurando as estrelas que tanto admirava, mas não conseguiu contemplá-las. Dir-se-ia que a natureza escondera os olhos estelares para não presenciar um estúpido ato de covardia e ciúme dos filhos das trevas. Naquele instante, projeções de luzes riscavam o céu em todas as direções. A policromia deslumbrava e assustava a quem não tivesse costume de presenciar o grande espetáculo do céu para a terra. E João, como inflamável divino, incendiou-se de fluidos luminosos e uma voz falou aos seus ouvidos: João, tem bom ânimo, meu filho, porque a porta pela qual passarás para junto de mim é estreita. E o apóstolo nada mais viu.
com uma semana de fervura infernal no tacho das trevas, pelas mãos dos homens que sofriam por fazerem o que os seus corações não pediam, terminava a provação. Foi retirado o fogo e o azeite começava a esfriar. Os soldados respeitosamente cavaram uma sepultura nas proximidades do evento nefasto, como gratidão ao velho cristão. Quando começaram a entornar o caldo maldito, como se fosse o corpo do apóstolo, o velho companheiro de Jesus ergueu-se do fundo do vasilhão negro para espanto de todos, abençoando novamente. Parecia chegar de uma longa excursão. Estampou-se em uma feição um sorriso sobremaneira encantador, saudando todos em nome do Cristo, sem qualquer queimadura na pele. Os homens ajoelharam-se, sem se darem conta do que faziam, oscularam as mãos e os pés do antigo companheiro da mãe de Jesus. Nesse momento, torrentes de lágrimas molharam o ancião, vertidas das profundezas do ser que somente o coração sabe explicar. Estarrecidos quiseram os soldados ser batizados em nome do Cristo. Prontamente lhes foi feita a vontade. Pai João estava vestido de luz como se fosse um astro deslizando no infinito e sentiu mãos invisíveis removerem do seu corpo o resto do óleo ainda morno. A palavra naquele dia nenhuma função teve. Reinou o completo silêncio na ilha de Patmos. Vindo de longe, semelhante a uma nuvem, um bando de pássaros se dirigiu ao grande exilado da história, aproximando-se do sítio cercado de águas. Voaram e revoaram em torno do apóstolo do amor e cantaram em uníssono uma canção que o mestre das profecias entendeu como a mensagem de glorificação a Deus pela vitória do bem. Os soldados respiravam de emoção. Nunca pensaram antes que presenciariam a tantos fenômenos sobrenaturais por causa de um só homem, e o pensamento deles se identificou. Será que esse venerado Senhor não é um dos deuses da nossa pátria, expurgado nessa região pelo maldito ciúme do império? Se pudéssemos, na época, responder a esse pensamento, diríamos: ele é muito mais do que todos os deuses de Roma reunidos. Sim, porque foi quem herdou o amor mais puro de Jesus, o Cristo de Deus. Pai João pediu silêncio para que pudesse falar àquelas criaturas de Deus. Os pássaros que ali postados esperavam a fala do velho, a resposta à mensagem que haviam trazido em nome da própria vida. O bando se constituía de milhares de aves e, transbordando de paz espiritual, começou a falar. Queridos filhos do coração, parece que deixarei esse sítio de amor, mas talvez ainda volte aqui por muitas vezes para cumprir a vontade de Deus e poder sentir as bênçãos do nosso Pai Celestial através de tudo o que aqui existe. Levo saudades e deixo amor. Levo carinho e deixo gratidão. Levo alegria e deixo paz. Em nome de Jesus Cristo, vos abençoo a todos, desejando-vos muitas felicidades. O mundo em que viveis parece-nos muito ingrato, por faltar-vos lugares mais seguros onde possais confiar mais no homem, porém não deveis vos importar com a segurança. Desfrutai-a no Senhor de todas as coisas e lembremo-nos de Cristo quando asseverou: os pássaros não plantam nem colhem, mas vivem fartos. E acrescentamos: não tem teto, como é dado ao ser humano, mas nem por isso deixam de dormir serenamente. E ainda vos afirmo que Deus é justo e bom e vos ama como a nós outros, seres racionais da terra. Não precisais temer que tudo vos será dado conforme a lei de justiça, em consonância com a evolução de cada um. Preparai-vos para a luta, que sereis abençoados. Este que vos fala não tem igualmente pouso certo, não tem celeiro reservado. E se vós tendes o perigo de serdes apanhados pelos caçadores inescrupulosos, que por vezes nem têm fome, eu também poderei ser caçado pelos sanguinários da terra. Todos nós, meus filhos, passamos por disciplinas dolorosas. O aprendizado é árduo, mas excelente quando lhe suportamos os impactos com a esperança das promessas do divino amigo, que assim se expressou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vos abençoo em nome de Jesus, de Deus,
e peço-vos que partais cantando novamente a glória da vida. A ordem de voo não se fez esperar. Pairaram nos ares, orquestrando canções cuja compreensão seria dada somente aos que tivessem ouvidos para ouvir. Era a resposta das aves às palavras de amor que receberam do grande santo. A notícia correu como um raio, principalmente em direção ao império, cujos desígnios, nessa época, eram comandados pelo imperador Nerva, que liberou imediatamente o apóstolo de Cristo para que ele tivesse acesso a todo o território romano. Mas os soldados, temendo a vida de pai João, que era para eles uma preciosidade, e porque conheciam bastante a política manhosa, perceberam que isso poderia ser outro tipo mais nefasto da cilada contra aquele que era todo amor e paz para as criaturas. Propuseram então ao homem santo que vestisse uma farda velha de um dos soldados, raspasse o cabelo e trocasse seu nome, transferindo-se para Éfeso, onde poderia permanecer como um desconhecido. Eles lhe sugeriram o nome de Francisco, que o evangelista sorrindo aceitou. João Evangelista partiu para Éfeso, de modo a não ser reconhecido. Ao separar-se dos soldados romanos, estes, comovidos, imploraram ao pai Francisco uma regra para viver nos moldes que ele achasse melhor. Esse meditou um pouco e falou comovido: meus filhos, dar-vos-ei um conselho, uma regra de viver. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e ao próximo como a vós mesmos. Aí estão a lei, os profetas, a vida, o céu e o próprio Jesus. Vou parar aqui. Então, João muda de nome aqui, né? João muda para o nome de Francisco. Se eu não marco, eu me perco, gente, que depois eu esqueço. Nome, data, lugar, meu Deus do céu. Nem vitamina B12 me ajuda. E sempre foi isso, não adianta eu falar que é coisa de velha, não. Então, vamos lá. O que eu consegui entender do texto. Eu, como Santo Tomé, mesmo que fosse Jesus aqui na minha frente agora, falando que ia entrar num caldeirão escaldante em óleo, né? E que ia sair do caldeirão ali, eu não ia acreditar, gente. É a Patrícia. A Patrícia é cheia de defeito, né? Tem quem acredite que aconteceu exatamente como tá aqui, tem quem acredita que é uma forma figurada. Eu prefiro acreditar que seja uma forma figurada, porque nós temos, assim, pele, osso, carne. Como é que o cara entra no óleo e sai vivo de lá? Jesus ressuscitou 3 dias depois, mas a gente sabe que não é a carne dele que ressuscitou. E essa passagem, eu não entendo muito das passagens bíblicas, então eu não tenho uma explicação mais certa, científica, comprovada, né, pela doutrina espírita, de como pode acontecer uma pessoa entrar no óleo quente e sair de lá viva. Provavelmente tenha sido mais um ato de materialização, né? Nós sabemos que o espírito elevado ele consegue trabalhar com os fluidos e se materializar, principalmente se ele estiver próximo dos encarnados. Ele aproveita inclusive as energias do encarnado para poder ter essa projeção da sua matéria, né? Aparentando ser matéria. Então eu creio que seja mais uma passagem semelhante àquela que aconteceu com Jesus. A materialização de fluidos e não carne e osso sair de dentro de um caldeirão pelando a óleo e falando, conversando com pássaros, como se nada tivesse acontecido. A questão dele ignorar todo o mal que fizeram a ele, a gente consegue entender o seguinte, a outra face, né, que Jesus tanto disse. Não é que é para continuar batendo no rosto de ninguém, não. A outra face significa que a maldade que causaram a ele, ele pode muito bem passar o lado bom.
E ele só conquistou os soldados porque ele tinha esse lado bom. Porque se ele fosse ali todo nervoso, querendo bater em todo mundo, né, não aceitando sua prisão, não aceitando a sua punição por Roma, ele conseguiria arrumar mais problema para a cabeça. Agora ele calmo, tranquilo, com boas palavras, ele ainda ganhou os soldados, é só que os soldados não tinham o poder de tirar ele daquela enrascada. Os próprios soldados falaram, se a gente te tirar dessa, corre o risco Roma vir atrás da gente e da nossa família. Então, numa situação como essa, ontem mesmo eu assisti um filme chamado Entre Irmãos. Quem puder, assista, né? Porque é um filme que fala de guerra, porém não apresenta tanto a violência da guerra, só algumas partezinhas lá que eu acho que é necessário até passar mesmo, porque a gente tem uma ideia de que guerra é só aqueles bombardeios, helicóptero, bombas, né, casas destruindo, mas a gente esquece que por trás disso existem os prisioneiros de guerra, e os prisioneiros de guerra geralmente são muito, mas muito judiados mesmo, né? O que eles fazem com a mente dos prisioneiros é muito pior do que o que eles fazem com o corpo. E o filme mostra umas passagenzinhas sobre isso. E onde o cara que foi preso, né, que ele se tornou prisioneiro de guerra, ele foi prisioneiro junto com um amigo dele. Aí o país, os Estados Unidos, geralmente eles fazem isso mesmo, em outros países também, decreta o soldado como morto, porque não achou o corpo, né? Houve um acidente de helicóptero, ele caiu, os caras pegaram ele e o companheiro dele, e os dois ficaram presos para poder fazer aquelas filmagens, fazer aquelas torturas, né? E são filmados, são mandados para outro país para poder parar com a guerra de uma forma ainda mais bruta, ameaçando as famílias. E teve um dado momento que esse soldado, ele tinha que matar o amigo dele. Ou ele matava o amigo dele, ou a família dele ia ser morta pelos inimigos, que já sabiam tudo sobre a vida dele. E aí ele acabou ficando xarope da cabeça. Com certeza qualquer um no lugar dele também ficaria. Ele matou o amigo dele e dali em diante ele já não respondia mais por ele. Começou a ter uma série de atitudes de uma pessoa desequilibrada, né? Então a gente percebe assim que de tempos em tempos muda o local, mudam os bambambam lá do poder, né? Mas em contrapartida as atitudes continuam as mesmas, né? Desde que o mundo é mundo, desde Roma, nós estamos vendo aqui, que ou você faz o que os poderosos mandam, ou a mão deles pesa sobre você ou a sua família. E aí a gente traz, né, como eu vi esse filme ontem, me fez pensar muito a respeito sobre isso. Falei, os poderosos sempre mandando, nós aqui embaixo sempre obedecendo, e ai de nós se não obedecer, né? No nosso caso, hoje em dia, nós não estamos enfrentando uma guerra ainda, eu ainda não sei como, porque estamos beirando isso, né? Nem que seja uma guerra civil. E, assim, as pessoas tem algumas que estão acuadas com medo, tem outras que estão tentando partir para cima, lutando para poder não deixar que poderosos mandem, desmandem, cortem a nossa liberdade, tire os nossos direitos, né? Enquanto outros vão se acovardando. Os mais próximos talvez se acovardem ainda mais, porque tem muito, desculpa a expressão, mas é rabo preso, né? Algumas dívidas de favor e tudo mais. Bom, enfim. É triste a gente fazer um link de tempos em tempos a questão do poder, né? E aí vem aquele ditado na minha cabeça sempre, né? Que meu pai falava, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Até quando vai ser assim, né? A gente tem que ser manso, pacífico, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que perdoar, a gente tem uma porção de lição de casa que Jesus deixou. Mas também nós temos até hoje essa violência contra as pessoas, de poucos que estão no poder, determinando a vida de muitos, e nós apenas como marionete no meio disso tudo, né? A gente dança conforme a música que eles tocam. Então, é um texto que é espírita, coloca pra gente essa questão da moral, da fé,
de compreender a benevolência como um passaporte até mesmo de você saber sair de situações de risco, mas em determinadas situações, infelizmente, a gente ainda não consegue ser totalmente bom, porque nós estamos num mundo cruel, num mundo de muita violência, num mundo ainda de muita resistência ao bem, num mundo ainda muito desequilibrado, onde as pessoas buscam, através do seu orgulho, do seu egoísmo, mandar, ter o prazer apenas de mandar, porque eu não vejo mais razão para algumas pessoas se manterem no poder, que não seja apenas pelo próprio poder, porque dinheiro, situação financeira, quem fez por direito tem muito, quem fez roubando tem muito. Então hoje se manter no poder é apenas mostrando o tamanho da treva que esse ser é, né? E nós temos muitos seres assim, que são extremamente trevosos e estão no poder. E eles estão entrando em todas as áreas sutilmente e alguns escancarado e estão trazendo outros, né, grupos de espírito bem maléfico. E nessa briga que nós estamos no nosso dia a dia, nessa luta para se manter vivo, para se manter equilibrado, em paz, ser bom, meu Deus, quanto ainda falta para de fato a gente encontrar a verdadeira paz, né? Nós estamos muito longe disso. Então, cabe a nós, um texto como esse, a gente refletir, fazer um paralelo, sim, tanto na questão política, como numa questão de sociedade, de leis, né? Não só essa questão espiritual. Seria muito bonito eu ler o livro aqui e falar para vocês assim, olha, que legal, né? Vamos ter fé, afinal de contas foi a fé que trouxe ele de volta e ponto. Ia ser muito romântico, né? Mas a gente tem que aproveitar textos como esse também, porque a ideia da doutrina espírita não é só a questão religiosa, como ela também nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, seja ela do passado, seja ela atual, até mesmo para a gente ter uma ideia de como vai ser o futuro. O que é que nós já fizemos, gente, de coisa errada? O que é que a gente ainda continua fazendo de errado? Nós estamos até no pescoço ainda com lama, com sangue, de coisas que nós fizemos lá atrás. São muitos séculos trabalhando em cima de ódio, trabalhando em cima de rancor, de vingança. Até pouco tempo atrás, assim, deve ter, eu acho que uns 8 anos, por aí, 6, 8 anos atrás, eu adorava ficar assistindo filme de sangue, né, de vingança. O irmão morreu, o outro irmão sai matando Deus e o mundo. Sylvester Stallone, eu assisti todos os filmes dele, Rambo 1, 2, 3, 50. Eu adorava assistir essas coisas. Aí ontem, quando eu fui assistir o filme de guerra, porque eu ainda gosto de filme de guerra, não é que eu deixei de gostar. Eu falei assim, se começar a aparecer muito sangue, muita... eu não consigo mais, não dá, porque a gente fica fazendo essas leituras diárias, querendo ou não, isso transforma a gente. Muda alguma coisa lá dentro, liga outras chavinhas lá dentro. O sinal de alerta pisca quando você sente uma vibração negativa. E é isso, eu como Santo Tomé que sou, a única coisa que eu posso dizer para as pessoas, estudem, mas estudem mesmo, leiam bastante, procurem a doutrina espírita, vá assistir palestra, vá tomar passe, procure se orientar, porque não é, eu escutei, eu estou, né, desde da semana passada degustando aí uma conversa que eu tive com um rapaz do TikTok, onde ele me perguntou, né, Patrícia, eu tô vendo um vídeo aqui onde o cara tá dizendo que tá todo mundo saindo da doutrina espírita e indo pro espiritualismo. Eu falei, olha, ninguém tem que estar migrando, a gente não tem que ter, como que não foi isso que eu respondi para ele, ninguém tem que estar preocupado com a migração. Cada um vai para onde se sentir melhor. A única coisa que eu não admito é que falem da doutrina. Se alguém vier falar mal da doutrina, eu não vou aceitar. Eu ainda sou muito ignorante para esse tipo de coisa. Eu não aceito falar mal de outras religiões. Às vezes eu me pego sim através da história, né? A gente vai vendo a história, vai estudando, a gente vai vendo como que lá atrás esse pessoal do clero realmente eles foram, né, violentos, eles foram
demais, né? Foi demais. A era da Idade Média, desde Roma até a Idade Média, nós sofremos demais dentro dessa religião, que hoje é a católica, mas que hoje não tem a vertente lá do passado, não é mais a mesma religião do passado, ela foi se transformando. Teve um tempo que eu estava apaixonada pela católica novamente, eu até estava pensando em assistir algumas missas, porque eu nunca deixei de gostar, eu sempre fui católica até os 16 anos, né? Fiz a primeira comunhão, batismo, tudo que tem de ritual lá eu fiz. E aí eu comecei a ver pessoas da política entrando dentro da... Entrando dentro é boa, né? Se entra é porque é dentro. A professora. É, as pessoas se infiltrando na católica, mas para desenvolver a política podre. Né? E é uma política muito podre mesmo, que é aquela coisa de assentamento, de tomar posse de terra, essas coisas aí. E a católica estava permitindo. Aí foi justamente na época que eu me afastei. Foi a gota que estava faltando, era isso aí. Eu já não estava mais suportando enfiar política dentro das missas, batizado. Toda vez que o padre ia falar alguma coisa de bom junto, vinha, nós vamos invadir tal terra, tal. Bom, e eu não gostava disso. E depois, com o passar do tempo, veio o padre Marcelo. E o padre Marcelo, ele estava me ganhando. Falei, nossa, ele cantando, né, trazendo alegria para as pessoas. Aí chegou no meio do caminho, o padre também sucumbiu, né? Acabou que depressão, aquela coisa de estrelismo, né, de começar a deixar de lado um pouco a questão moral para ser mais ele, aparecendo acima até da própria igreja. Isso aí a gente viu que ia dar errado. Depois veio outro padre também muito bom, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então a igreja parece que ela está sempre travada para que ela dê um salto. A igreja católica sabe do espiritismo, gente, muito antes de nós que somos da doutrina espírita. O Nome da Rosa entrega isso. Quem assistir esse filme vai ver. Quem assistir A Ponte de São Luís vai entender o que eu estou falando. Porque são passagens que a igreja dava muito na cara de que eles sabiam de tudo, só que eles não queriam passar para as pessoas. Se as pessoas descobrissem que, deixando de pagar um dote, o que vale é a reforma íntima delas para elas irem para o céu ou para o inferno, a igreja nunca ia ganhar um centavo. Então, para eles não era lucro, não era bom isso. Era péssimo as pessoas saberem que existia vida após a morte. O ideal é saber que o padre vai te levar para o céu, o padre pode te mandar para o inferno se você não der o dízimo, se você não der um pedaço de terreno, porque antes era terrenos, era vacas, os acordos eram para enriquecer mesmo, tanto é que ela é toda poderosa, até hoje, das rendas que eles trouxeram lá atrás. O padre não pode casar, não pode dividir a herança, o padre é rotativo, e ainda que tenha tido depois o Lutero, né, a reforma luterana, ainda assim que a gente teve várias passagens para mudar toda essa questão de dinheiro, parece que é uma coisa, todas as religiões vêm à base de dinheiro, querem dinheiro do povo, querem ter o povo no cabresto, tem que fazer tudo que aquela religião manda. O espiritismo não faz isso, então eu tô tranquila quando alguém fala para mim assim, os espíritos estão deixando de ser espíritos, estão sendo espiritualistas. Ué, que aí vai. E o dia que quiser voltar, pode voltar. O espiritismo, a doutrina espírita, não vai segurar ninguém, não vai amarrar ninguém. Só vai ficar quem realmente aguenta, porque tem que estudar. E aí a crítica hoje é essa. Eles estão pegando nesse pé, que o espírita não pode estudar, que a gente tem que parar de estudar. Se a gente parar de estudar, nós vamos virar de novo uma católica. Que a gente vai ter que escutar de um ou outro só o que ele sabe. E os outros não precisam aprender, virar mero espectador, sabendo que a nossa reforma depende de cada um de nós. Eu não posso ser mero espectador. Eu posso ir lá fazer um curso na doutrina, ou então eu posso estudar como autodidata, não tem problema. O que importa é que eu estude. E olha como é importante, né? Porque um texto pequeno como esse que eu acabei de ler, se eu levar só para o lado romântico da coisa, né, de que João virou Francisco, mudou de nome, foi para outra cidade e virou um homem novamente depois de sair de um barril de óleo quente. Eu, Patrícia, não consigo acreditar nisso. Desculpa.
A única coisa que eu consigo acreditar é que pode ter tido uma materialização dele, né? Ou por algum tipo de situação, esse óleo não estava tão quente, sei lá. Deve ter alguma história paralela, alguma interpretação que foge da minha alçada, eu não compreendo. Não adianta eu querer passar para vocês algo que eu não sei. Mas uma pessoa dentro de um óleo quente, a carne derreteria tranquilamente, né? Eu li um livro, Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, do médium Sérgio Cherce Júnior e do espírito Dr. Ludwig. Ele deixava bem claro através da revista espírita que eles compilaram lá, que não existe milagre. Jesus não fez milagre. O próprio Jesus dizia às pessoas que tocavam nele, que pediam um milagre para ele, ele falava assim, não sou eu que estou curando vocês, é a sua fé. Então, não tem como a gente falar, o cara caiu lá dentro do óleo lá e saiu vivo, e mudou de nome e foi para uma outra cidade. Vamos ver a partir de amanhã aí o que vai dar essa história. Mas eu, sinceramente, nessa parte eu não acredito que tenha sido exatamente assim. Deve ter ainda aí alguma explicação para esse ser ter conseguido sair do óleo, né? Eu acredito que seja materialização. Ele, por ser um ser muito evoluído, pode ter conseguido fazer a materialização. Maria de Madalena, pelas passagens que eu já li em alguns livros, sempre frisam o seguinte, que a Maria de Madalena, ela chegou a tocar na materialização que Jesus fez. Ela chegou a acreditar que ele estava ali em carne e osso, de tão perfeito que ele estava na frente dela. Então, por que não acreditar que aconteceu a mesma coisa com o João, né? E vamos ficar alerta aí a respeito dessas coisas que o texto nos traz, né? A respeito da política, dos mandos e desmandos, até quando a gente tem que aceitar tudo porque a gente tem medo, aceitar tudo porque é assim, porque sempre foi, e as mudanças que o planeta está tendo. Aqui tem que se tornar de regeneração, e é desse jeito, com guerra, com brigas, com poucos no poder, mandando em muitos, deixando tantos à deriva, com fome, com sede, com o desejo de ter uma vida melhor, e as pessoas nessa penúria toda, enquanto outros deitam e enrolam em cima de dólar, de dinheiro lá de fora. Que hoje, como eu falei, eu acredito que o problema não seja mais nem dinheiro, que dinheiro esses caras já têm até não querer mais. A questão agora é só o orgulho para dizer, eu sou fulano de tal, eu mando e desmando. E eu só vejo isso, não vejo outra explicação, né? Então amanhã a gente continua e vamos ver o que... Olha, eu tô incomodada com uma outra coisa desse livro. Eu não sei quanto a vocês, mas como eu sou da doutrina espírita, não sou espiritualista, mesmo que lá de trás João tenha recebido, talvez pelos guardas ou pelas pessoas que o conheciam, por ele ser muito paizão, muito legal, muito protetor, aí começaram a dar o nome de Pai João para ele, e agora vai como Pai Francisco. Eu acredito que esse livro ele vai cair na tendência ao espiritualismo. Eu tô sentindo isso, né? E aí aquilo, eu já li um livro um tempinho atrás, aí Chico Kardec, que eu fiquei brigando com as leituras o tempo todo, eu acabei ficando até repetitiva, porque as leituras não estavam me satisfazendo nas dúvidas e na busca que eu tenho em relação a Chico, Kardec, as obras, e eu tô com receio desse livro aqui acabar acontecendo alguma coisa nesse sentido. Se ele for pro lado espiritualista, vai ter momentos que eu vou estar fazendo aquele adentro, né? Que é do tipo, isso eu não concordo. E aí fica a critério de cada um, lógico, fazer a interpretação também junto comigo, que nós estamos estudando juntos. Pouquíssimo eu sei, não sou dona do saber, porém, quando eu vejo que a coisa não é pura, quando não é da doutrina, eu não dou muito ênfase, porque se eu for dar, é como se eu fosse espiritualista, e eu não sou. Eu sou da doutrina espírita, então a gente tem uma diferença, né? É pouca, mas existe a diferença. Então a gente tem que respeitar cada qual no seu devido lugar, procurando aquilo que é melhor para si. Eu respeito todas, porém eu sou da doutrina espírita.
E se eu encontrar dentro do texto alguns termos, algumas passagens que é para dar um ênfase, dar uma elevada na questão espiritualista, eu não vou poder fazer isso, porque aí eu estaria estudando o espiritualismo e não estaria estudando aquilo que eu estou buscando, que são textos, histórias ligadas à doutrina espírita, né? Então, com todo respeito, eu já vou adiantando isso para vocês. Caso acontecer, eu vou aqui, não é que eu vou ficar brigando, mas eu vou ficar questionando algumas situações.